Presos no Gelo é uma obra que eu descobri não através de quando estreou, não através de grandes portais de notícia, mas de pequenos blogueiros que curtem suspense, ficando super felizes quando a obra finalmente foi lançada para a Amazon. E o que acontece é que quando fui dar uma olhada, além do filme ser de 2006 e feito na Noruega, material do qual eu, digamos assim, são poucos filmes noruegueses que eu assisti, então eu fiquei interessado. E além disso, o diretor, o Warthog, ele é o mesmo do Tomb Raider A Origem, uma das versões mais recentes que teve do filme do Tomb Raider, que eu acho bem interessante, consegue combinar justamente um clima de suspense, ação e aventura bem bacana. Então, eu sou o Luiz, bem-vindos ao Monstros e Aventuras, e hoje vamos falar da obra de 2006, Presos no Gelo, que inclusive chegou a fazer sucesso suficiente para ter duas continuações. E do que se trata? Aqui estamos falando sobre um filme de slasher, isto é, um filme justamente de uma perseguição de um assassino atrás de jovens, no caso, e que se passa em um local justamente cheio de gelo, fugindo assim daquele clima tradicional de floresta ou centro urbano que acaba sendo o mais comum da maioria dos filmes desse estilo. Só que ele não é um filme de terror sobrenatural, ele é mais um suspense onde temos justamente um grupo de jovens que vai praticar snowboard em montanhas cheias de gelo, só que ocorre um acidente com eles e como não tem nada lá perto, nenhuma equipe de socorro, eles acabam passando a noite nas ruínas de um hotel abandonado para poder pegar e aguardar passar o tempo ruim para conseguirem pegar e depois dá um jeito de sair de lá para conseguir ajuda. Só que o hotel abandonado não está totalmente abandonado. Existe justamente um criminoso lá dentro que vai eliminar cada um dos jovens, ou melhor, tentar eliminar. Então, entendendo um pouquinho melhor a estrutura do filme, em primeiro lugar, quando eu vi a cena de abertura, eu entendi logo de cara um dos motivos pelo qual a galera da época gostou do filme. As cenas de snowboard são muito bem feitas. Realmente dá um clima meio. Você tem um contraste bem interessante, onde de um lado você tem uma história de um desaparecimento de anos atrás, e após esse desaparecimento, que foi o primeiro de uma série de desaparecimentos na região, o hotel acabou fechando, e com isso, então a gente tem uma série de reportagens gerando uma introdução bem de jornal sendo mostradas e comentadas, dando um clima bem sombrio, e em contraste, aquele clima bem aventuresco, bem de alegria dos jovens, com cenas muito bem feitas, mostrando as acrobacias, as passagens, a alta velocidade, justamente, do snowboard. Então, nossa, esse contraste ele é muito bem feito e essas duas partes são bem interessantes e elas vão se mesclar mais pra frente, né? Quando vai aparecer aquele que logicamente é o hotel das reportagens e justamente o assassino misterioso das reportagens também. Então, existe todo um segundo grau de contraste que é a parte de dentro do hotel extremamente escura, já que praticamente quase não tem cabos de energia viável, tá tudo detonado, sombrio, o pessoal tentando achar algum local para pegar, ficar, ver resquício de coisas de vários anos atrás que podem ser usados para pegar e cuidar dessa pessoa que sofreu o acidente. E ao mesmo tempo tudo, com tudo quase estourando de branco fora, com a neve cobrindo tudo. Então, diferente daqueles filmes de terror, onde você só tem aquela coisa ultra escura na maior parte do tempo, e algumas vezes um toque de colorido, na verdade, uma coisa que acabou sendo recente, porque quando os filmes começaram a mais proliferar desse estilo nos anos 60 e mais precisamente mais nos anos 70 mesmo, havia um colorido muito forte, isto é, as cores eram trabalhadas das mais diversas maneiras e não apenas no escuro. Porém,
Provavelmente porque é muito menos trabalho você trabalhar com um único tom, com uma única linha de cor, ao invés de ter que trabalhar com vários de acordo com o ambiente, né? Negócio, infelizmente, essa busca por fazer mais rápido com baixo custo acabou resultando nessa diminuição de variedade. Então esse alto contraste do preto e alto contraste com o branco ajuda a pegar e gerar um clima bem interessante. Coisa que eu só tinha visto sendo trabalhado de forma interessante do jeito recentemente, de forma caprichada, sem ser uma coisa tão mais experimental, foi naquele Midsommar, onde tudo é aquele branco estourado, porque você tem uma luz contínua, porque devido à localização e por causa da data do ano, o sol quase não se põe naquele lugar, né? Então é bem bacana esse contraste que é feito ajudando a dar esse toque visual, né? E aquela coisa de que você tem um isolamento, não porque você está cheio de floresta, não porque e a questão de comunicação, mas sim por causa justamente que tudo está coberto por neve, né? Então você tem uma coisa a quilômetros e quilômetros de distância de tudo quanto é tipo de civilização. E que já mostra a clássico erro dos jovens desses filmes, e que acontece também com várias pessoas, que é não criar normas básicas de segurança para ver se acontece alguma coisa. Não é simplesmente, vamos pegar esse morro bonito e subir lá porque deve ser legal. Não, você deve pegar e ter um plano de emergência. E se acontecer alguma coisa? E se der errado? E se aparecer um bicho? Então, existem várias práticas e protocolos já bem comprovados, estruturados de segurança para as mais diversas atividades, para pegar e evitar isso. Inclusive, é bem interessante que no filme Abismo do Medo, que eu conversei com vocês tempos atrás, a gente também tem isso, né? Que é a ideia de que tem uma série de protocolos de segurança que são bem detalhados no filme logo no início, e que você descobre que as coisas dão errado, porque uma das pessoas lá dentro do grupo pegou e resolveu jogar tudo no lixo para tentar alguma coisa mais radical, né? E o mais radical acaba virando sempre o mais mortal, no caso. Então, é bem interessante como isso pega e é desenvolvido. E quando a gente vai para os jovens em si, a gente tem umas personalidades. Não são do tipo menino genérico, menina genérica, ou do tipo o esportista, o famosão. Não, aqui cada um tem uma personalidade, onde temos o jovem mais tímido, que é o que se acidentou, dois casaizinhos, um casal recente que ainda está se firmando, se conhecendo, etc, e outro mais pegador, mas há mais tempo, só que tá tendo os seus primeiros conflitos pessoais, já que um está conhecendo o outro ainda por cima. E é interessante esses conflitos porque com isso a gente tem uma desculpa no filme para quando ocorrem justamente os ataques, que é no caso, como um dos membros do casal tá brigado, o outro vai demorar para entrar em contato com ele, para pegar e descobrir o que aconteceu, e o resto do pessoal tá dizendo, ele não deve estar aparecendo porque ele tá brigado e não quer falar com tal pessoa. E quando a gente pensa também nessa coisa de um não perceber o que está acontecendo, a gente está falando de um hotel, então estamos falando de um local gigantesco. Inclusive, eu acho bem bacana a estrutura do hotel, que não deixa de ser quase como uma continuação indireta de O Iluminado, porque a ideia de um hotel no meio da neve, cheio de luxo, cheio dos quartos que você vai descobrindo as coisas, isolado de tudo, e tem alguém misterioso, meio perturbadão lá dentro, né? É quase como, e se aquela aventura que a gente viu no O Iluminado acontecesse na Europa e tivessem abandonado de vez o hotel depois de ter acontecido uns acidentes, como que seria? Como eu falei, não existe nada de sobrenatural de forma direta, né? Apesar que a gente pode pensar até onde o assassino ele conseguiu sobreviver todos esses anos lá dentro, nem tanto por instinto de sobrevivência, mas por causa de alguma influência sobrenatural sombria na pessoa, sabe? Inclusive, a gente acaba tendo uma mini historinha pessoal do assassino, né? Mostrando como ele pegou e foi através de pequenas dicas que são mostradas ao longo da história, e quando a gente tem a revelação final, que inclusive com uma bela batalha bem porradeira contra o cara, né, que ele não chega a ter nome específico, mas é um cara grandão, cheio de roupa de neve, quase como se fosse um abominável Homem das Neves, sabe? Mas sendo na verdade uma pessoa com as roupas de neve enormes, só que tudo esfarrapado, aquela coisa sombria.
ele acaba pegando e fazendo com que cada uma das pequenas pistas que a gente conhece sobre a história do hotel, como ele quebrou, como aconteceu as coisas, se alinhem pra gente pegar e descobrir justamente, mostrando como a coisinha é bem bolada. E é interessante que com isso ele consegue unir duas coisas que eu quero comentar pra vocês, que é o conceito de aventuresco, com o frio pode ser tanto uma coisa de aventura, quanto uma coisa extremamente sombria, coisa que a gente tem pouca noção aqui quando a gente pega e mora num país tropical. Lembrando que se você tá gostando do vídeo, dá aquele like, compartilha com seus amigos, entra no nosso link da Amazon se tiver alguma coisa que você queira comprar, porque com isso você pega e você dá dinheiro aqui pro canal, e vamos nessa. Prosseguindo então, o snowboard, ele não é um esporte muito antigo, então a gente pode pensar, as pessoas esquiam, melhor, as pessoas têm itens para mexer na neve há séculos também, né? E o surf, ele existe há séculos, né? Então, a gente pode pensar que o snowboard pode ser tão antigo quanto. Na verdade, ele é quase como um parente do skate, o snowboard. Nos anos 50, o skate se desenvolve quando grupos de surfistas querem continuar a prática, só que no meio urbano, então cria versões adaptadas de pranchas de surf para pegar e poderem ir nas ruas, né? Então são colocadas rodinhas, mudado o formato com o tempo, e isso vai evoluir até chegar nos skates atuais. E nos anos 60 temos um inventor que pega e ele une esquis e resolve pegar e criar o equivalente como se fosse uma prancha para neve, e acaba gerando justamente o primeiro modelo do snowboard, que depois vai ser evoluir, desenvolver em várias coisas. E lá nos anos 80 é que a gente começa a ter os grandes campeonatos, inclusive os campeonatos internacionais, mundiais de snowboard, né? A definição, a criação de delegações, né, para o negócio evoluir loucamente nos anos 90, até finalmente ser incrementado em 98 entre os esportes das Olimpíadas de Inverno, para você ver o nível o qual cresceu, né? Então, é mais do que um trenó, é mais do que descendo, é mais do que uma prancha de surf, já que você não tem exatamente ondas, né? Mas sim, é uma coisa meio híbrida, para pegar e você fazer várias manobras no gelo, e como eu falei, derivado na verdade de um par de esquis adaptado. Então, dentro desse processo, ainda por cima, a gente tem que lembrar que não é só país com neve que acaba competindo aí. A gente tem a Comissão Brasileira de Esportes de Neve ainda por cima no Brasil, com gente que pega e faz treino e participa desses esportes. Inclusive, a gente tem em São Roque e em Gramado, dois locais onde dá para treinar com neve, um deles com um local de neve artificial, para poder pegar e fazer treino justamente das práticas de snowboard para ir, inclusive, para esses campeonatos internacionais, né? Inclusive, existe até um filme chamado Jamaica Abaixo de Zero, que fala justamente sobre o pessoal de um país tropical que vai pegar e participar de Olimpíadas de Inverno, no caso. Então, tem todas as passagens interessantes. E existe a parte, além dos esportes de neve, que a gente pega, vê os bonequinhos de neve e tudo mais, a gente tem também patinação do gelo, também outra coisa muito bonita. Nós temos também o lado mais sombrio do gelo, porque o frio ele afeta o nosso corpo de umas formas bem interessantes. O que acontece? Quando a gente está sobre o frio, e é bem interessante a gente pensar isso no contexto do filme, porque o personagem ele sofre uma fratura, então o corpo dele tá doente, só que no meio do gelo. E algumas pessoas vão dizer, se ele tá no meio da neve, o dele vai funcionar mais lento, então as coisas vai ser como se ele tivesse se preservado, vai ter menos problema. Não é exatamente isso que acontece. Quando você está num ambiente, não numa câmara controlada, mas como você está no ambiente geral com frio, o que acontece? O seu corpo, ele, em primeiro lugar, ele vai mudar toda a questão da sua circulação. Então ele vai diminuir a circulação das partes mais externas, indo para os órgãos mais internos, e vai começar a concentrar o sangue, deixando ele mais viscoso. Então vai vai aumentar a chance de pegar e ter problemas de coagulação. Ele, para aumentar a força do sangue
dentro do corpo, ele vai aumentar com esse aumento da concentração no corpo, saindo da parte periférica, indo para os órgãos internos, você vai aumentar a pressão e a necessidade do coração bater mais forte para pegar e dar conta do recado. Então, por causa disso, a gente chega a ter um aumento de 30% de problemas, de coisas graves ocorrendo em pessoas que têm problemas já de coração, problemas de vasos sanguíneos, problemas vasculares, justamente no inverno, já que aumenta muito a demanda e exigência justamente do coração e dos vasos sanguíneos nesse processo. Além disso, como eu falei, a parte da pele tá menos oxigênio porque tá com menos irrigação por causa dos vasos sanguíneos. Então qualquer problema que você tiver na pele vai demorar mais para cicatrizar, vai ter trombos podem se formar com mais facilidade. E o ar frio, ele gera irritação nas nossas vias aéreas. Tanto que uma coisa interessante é, a gente tem os seios nasais e paranasais, né, que são buracos que a gente tem dentro da estrutura do crânio de forma mais superficial, onde o ar entra pelo nariz e vai circulando, justamente para aquecer o ar, para ele ficar até ficar numa temperatura adequada, para então poder pegar e entrar lá dentro. Por isso é mais, inclusive, saudável você respirar mais pelo nariz do que pela boca, né? E se a temperatura de fora desse ar já é muito fria, o trabalho que o corpo tem para aquecer é muito maior. E se ele chega a frio, à medida que ele vai passando muito frio lá dentro, ele vai gerando problemas, ele vai gerando dano justamente a toda essa estrutura que ele passa até chegar nos pulmões, né? Inclusive gerando irritação nos pulmões, que podem pegar e justamente ter broncoespasmos, isto é, os pulmões podem ter pequenas contrações que vão pegar e diminuir a oxigenação do sangue, como se fosse um ataque de asma, inclusive. Dessa forma, isso quando o ar está muito gelado, e estamos falando de um filme onde as temperaturas estão negativas, cheio de neve e tudo mais, né? Então, tudo isso prejudicando os problemas de circulação. E, aumentando ainda mais o problema, nossas articulações, parte delas tem um líquido viscoso dentro dentro dos espaços sinoviais, que a gente chama, né? Então essa sinóvia tem justamente um líquido viscoso, principalmente essas articulações como a gente tem nos dedos, nas braços, etc., que pode ser um pouco maior, um pouco menor, que no frio fica mais espesso, mais viscoso. Então, muita gente que tem problema de articulação, problema muscular, eles atacam justamente no frio. Inclusive, compressas quentes são muito boas quando você pega e tem problemas musculares e problemas articulares. Dessa forma, imagine tudo isso acontecendo com os personagens não tendo exatamente o aquecimento adequado. Então, imagina o frio que tá tendo tudo disso tudo e eles precisando lidar com alguém que tá doente, eles com poucos recursos e, como eu falei, por causa dessa coisa que você tem que manter a temperatura corporal e que não é só uma exigência geral do corpo com alguma delimitação aleatória, as nossas reações químicas do nosso corpo ocorrem melhor dentro de uma determinada faixa de temperatura. Se ela for muito alta ou muito baixa, essas reações químicas básicas para a sobrevivência, elas começam a não correr direito e começam a dar defeito. Por isso que a gente precisa manter a temperatura corporal dentro de determinada faixa. Então, com isso, existe um gasto de energia muito maior no frio. Então pensa, os personagens estão com pouca comida, com pouco acesso a recursos e tendo que encarar um frio gigante e um deles ainda por cima doente e a gente vê uma infecção começando a se alastrar lá no coitado do personagem lá dentro. Além dos problemas sentimentais que ele vai se resolver, que ele vai tendo que pegar e se resolver. Com tudo isso, eu acho que o Presos no Gelo, ele é um filme que, mesmo sem falar diretamente dessas questões que eu falei mais científicas, ele acaba tocando nelas de forma indireta em vários pontos nos cuidados dentro do filme, deixando ele realmente muito coeso. Então, os personagens, o cenário, tudo se alastra. Então, para quem quer um
bom terrorzinho, um bom suspense de perseguição, um slasherzinho diferente sem ser sobrenatural, essa fica uma dica bem interessante. Inclusive, como eu falei, teve duas continuações, uma que é uma continuação direta com quem sobreviveu do filme, pegando e tendo que pegar e lutar justamente contra o assassino que retornou, e dois, um prequel, já que, como eu falei, anos atrás o hotel foi fechado e décadas depois aparecem os personagens. Então estamos falando de um outro grupo de personagens que surge justamente nesse meio período, tendo que sobreviver lá no hotel. Então, gente, se vocês têm outros filmes de terror na neve que vocês gostam, coloca aqui embaixo, compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo. Falou!